O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salve galera, mais um Pod Café, eu sou o Reinaldo Gomes e este é, como você está vendo aí, o Pod Café. Pod Café foi um programa criado para poder trazer empresários que possam fazer networking, possam fazer negócios, possam falar dos seus negócios aqui, né? E nós vamos ao ar todas as quartas-feiras, às 20h15. Vocês vão conhecer os meus convidados daqui a pouquinho, mas antes, como eu faço em todo Pod Café, eu vou ler uma mensagem aqui. Eu li uma mensagem no mês passado, né? Mas essa mensagem, ela é muito impactante, tá lá em Provérbios, como eu sempre faço, eu abro o Pod Café com Provérbios, e lá em Provérbios 6, no verso 6, diz assim, ó: vá ter com a formiguinha, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, e nem oficial, nem comandante, no verão ela prepara a própria comida e no tempo da colheita ela ajunta todo o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? É uma alfinetada, né? Salve, galera, mais um Pod Café. Aqui na minha frente eu tenho meu convidado amigo, Adilson Sena. Ele trabalha hoje com marketing digital. Adilson, seja muito bem-vindo ao Pod Café. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui junto. Vamos falar muito hoje, hein? Opa! Vamos falar muito. O que você está fazendo, o que você já fez. Ok. Né? O Adilson, ele foi uma pessoa que me ajudou muito no passado. Ele produziu um site meu, ele mexia nas minhas máquinas. Hoje ele trabalha com marketing digital, então ele tem uma história bacana para falar. E aqui do lado dele eu tenho também aqui, ó, o Lucas Cardoso. Lucas Cardoso também tem uma história de vida muito bacana. Ele vai contar para nós aqui, vai dividir conosco aqui a história dele. É uma história de empreendedorismo, mas é uma história, acima de tudo, de levantar a poeira e dar a volta por cima, né, Lucas? Seja muito bem-vindo ao Pod Café. Obrigado, Reinaldo. Estou à disposição. Vamos conversar. Vamos falar assim. Abner, a gente tem intervalo hoje ou a gente vai direto? Vamos direto, né? Então, vamos nessa aí. Bom, vamos lá. Vamos conversar. Eu contei aqui uma história, como eu sempre faço, né? Que eu mando uma mensagem falando de um livro da Bíblia. Aliás, a Bíblia me guia muito nos podcafés que eu faço aqui, né? Ela é um best-seller mais lido no mundo. Tem mais de 2000 anos e ela é a minha referência. E o livro de Provérbios é um livro que me dá muita referência. Aliás, se você quiser ser um empresário próspero, olha a minha dica. Vai lá em Provérbios, leia de ponta a ponta e começa a seguir os exemplos do homem mais sábio do mundo, do homem mais rico do mundo, mais rico da história, que já se conheceu, que foi Salomão. E nessa pegada, né, Lucas, eu falo sobre o trabalho da formiga. Formiga, todo mundo. Quem nunca viu um formigueiro? Quem nunca viu, né, uma sequência de formigas ali, elas caminhando, pegando folhas e levando para dentro de um formigueiro? Eu acho que todo mundo já deve ter visto isso. E todo mundo fica imaginando, né, como é que funciona a hierarquia, como é que funciona o trabalho, como é que funciona a estrutura, né, de um formigueiro. Será que tem um chefe? Será que tem um comandante? Aqui a Bíblia diz que não tem, né? Salomão diz que não tem, ela não tem um chefe, mas ela é organizada, né? Toda colônia de formiga ela é organizada, então ela trabalha, né? E nós, da mesma forma, quem não trabalha, a gente sabe que não cai do céu, né, Lucas? Exatamente. Como é que foi para você, Lucas? Hoje você é dono da Valentina Brinquedos. Valentina é o nome da tua filha, você contou aqui para nós Exato. Fora do ar, né? Que tipo de brinquedos você fabrica, Lucas? Hoje nós fabricamos os brinquedos de escorregadores, gangorras, piscinas de bolinhas, colchonetes, brinquedos pedagógicos. Então estamos nessa parte mais educacional e brinquedos grandes, né?
E aonde você fica? Onde é que fica a tua... É uma indústria lá? Isso. É uma indústria. Hoje nós temos ali 6 mil metros quadrados. Contamos com 120 colaboradores. E fica em Poá, na cidade de Poá, no bairro da Vila Varela, que é um bairro industrial. 120 colaboradores você tem? 120 colaboradores. É uma indústria grande ali, né? É uma indústria grande. E há quanto tempo você tem essa... A empresa nós temos faz 8 anos. 8 anos. 8 anos. E como é que ela começou? Reinaldo, a história ela vai bem lá atrás, né? Mas resumindo bastante, às vezes as pessoas... Nós temos 1 hora de Opa, programa rápido, aqui. então. Aí você vai falar assim, pô, Reinaldo, 1 hora é bastante, dá tempo para contar a minha história. Daqui a pouquinho acabou o programa. Falo, não deu tempo de contar tudo, porque também tem o Adilson aqui. Exato. Mas, cara, eu fiquei surpreso, porque assim, vamos para o nosso público aqui, para vocês entenderem, vocês que acompanham o Pod Café há muito tempo, eu trouxe aqui a doutora Juliana, uma advogada, e a doutora Juliana virou para mim, ela encontrou comigo lá no escritório, lá na Cifarelli, e ela falou assim, Reinaldo, eu tenho um cliente que pode, né, favorecer no seu Pod Café, porque ele tem uma história muito bacana, uma história de superação, uma história de negócios, né, uma história forte, ele é um empresário do município de Poá, né, Lucas? Isso. E ela me indicou o Lucas aqui. E o Lucas chegou aqui fora do ar, ele já me contou aqui uma história que eu tive de me segurar aqui para não chorar, mas enfim, ele vai contar e vai deixar você emocionado, você vai chorar. E se você também não chorar, Lucas, é porque você não tem emoção, porque essa é a sua história de vida. Pode começar, fica à vontade. Não, eu cresci num bairro bem periférico, na cidade de Itaquaquecetuba, do bairro Aracaré. Hoje tá melhor, né? Mas antigamente era muito feio mesmo. Quando a gente fala antigamente, quando isso? Antigamente, você tem 29 anos. Eu tenho 29 anos. Antigamente nós estamos falando aí de 13 anos. Ok. Né? 13, 12 anos atrás. É isso? Não, 23 anos atrás. Né? Você tinha 7. Tinha 7, isso. Tudo bem, porque eu já me confundi. Hoje eu falei que o programa que eu gravei anterior ao de vocês aqui queria ao ar em 2014. Nossa. 2014, as pessoas falaram, Reinaldo, cai na real, é 2024, não é 2014. E aí, sou filho de mãe solteira, sozinha, né? Hoje tem um preconceito, né? Ainda tem. Antigamente era muito pior, né? Sim. E minha mãe tinha que buscar o sustento nosso. Então, ela era diarista no centro da cidade. Com 7 anos eu cuidava do meu irmão de 5. Então, minha mãe era diarista em São Paulo. Em São Paulo. E você em no bairro da Vergueiro e eu em Itaquá, nessa época. Itaquá. Ou Itaquaquecetuba. seja, o transporte era trem. O transporte era trem, né? Mas minha mãe é muito batalhadora, muito rígida, né? Mas nessa época eu pegava meu irmão, levava para a creche, ia para a escola, voltava, almoçava e pegava ele no final da tarde da creche. Você com 7 anos e ele 5 anos. Eu com 7 anos, ele com 5. E aí eu tinha uma ânsia de querer empreender, de ter uma coisa desde pequeno. Mas na época, o meu desejo era ter um mercadinho, porque era a minha necessidade. Eu tinha fome. Eu não vou falar que eu passei fome, não, mas eu passei muita necessidade. E aí, sempre brincando com isso e tudo mais, os anos se passou, com 12 eu começo a trabalhar meio que escondido da minha mãe, que minha mãe não queria deixar, falou que você tem que estudar e tal. Mas ela ficava muito tempo fora de casa e eu acabava fazendo alguns biquinhos, algumas coisas, né? Com 14, aí eu já começo a trabalhar com a benção dela. Trabalho em Santana, dá 1h40 de Itaquá, mais ou menos. Só que nessa época eu já morava em Poá. E trabalhava de office boy na rua voluntária da Pátria, né? Uhum. E aí e aí depois disso eu nunca mais parei. Aí trabalhei em Lava Rápido, oficina de moto, vendendo algumas coisas. E aí sempre trabalhando, né? Com 16 anos eu ajudo trabalho na Santa Efigênia, ajudo um técnico de impressora. Com 17 eu começo a namorar. Com 18 eu tenho um noivado. E com 19 eu caso, né? Que novo. Bastante. Hoje eu estou um pouco afastado, né? Mas a minha mãe, né, trouxe nós para o âmbito sempre da igreja, né? Sim. E aí nós servimos a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Ok. Então, por toda a questão religiosa também, uhum. espiritual, então nós fomos meio que endereçados aí.
Ou seja, você já tem uma condução ali que... Né? Tem uma sementinha plantada, né, Adilson? Tem. E eu falo hoje, né, que eu tô de pé hoje por conta da minha mãe, que minha mãe é mulher de oração. Oh, que benção. Minha mãe é mulher de monte, minha mãe é mulher de vigília, de campanha. Todos os dias ela vai para a igreja e ora na campanha de manhã no círculo de oração. E aí eu falo que a benção vem dela, não vem nem tanto de mim, né? E aí com 21, a minha esposa, ela engravida, eu perco o meu emprego, né? E aí eu começo a vender bala e chocolate no trem. Nesse período, depois eu vendi água e coca e cerveja na praia também. Isso por uns 3, 4 meses, no máximo 5. E aí eu arrumo um emprego numa empresa de brinquedos, né? Que fazia cama elástica e piscina de bolinha. Uhum. E aí eu fico ali na parte da expedição e tudo mais. E aí eu conheço um representante, né? Pego uma amizade com ele, o seu Aureliano, que ele vendia para essa empresa onde eu trabalhava escorregador e gangorra. Uhum. E aí eu falei, minha filha estava para nascer, e eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma renda extra, você me ajuda, né? Me vende uns 5, 10 brinquedos, só que dinheiro eu não tenho. O que eu posso fazer para você confiar em mim é que eu te dou, eu vou no banco, tento pegar um cheque, eu te dou em 30 dias. Se eu vender, vai compensar. Se eu não vender, você me devolve meu cheque, eu devolvo seus brinquedos e nossa amizade continua a mesma. Uhum. Ele falou, tudo bem, Lucas, pode ser. Tá ótimo. Daí de 5 virou 10, de 10 virou 15, de 15 virou 20 e fomos tomando uma proporção boa, graças a Deus, mas ainda muito alicerçado, né, dentro do meu emprego. Uhum. E aí meu empregador ficou sabendo que eu estava vendendo brinquedo, que o cara estava me fornecendo. E aí ele falou que eu estava usando a estrutura dele e tudo mais e me dispensou. Opa! E sem direito nenhum. Então saí com uma mão na frente e outra atrás. Passa uma semana... Mas você nesse meio do caminho, você vendia os produtos dele e você vendia fora dos produtos dele, fora da indústria dele? Como é que era? Eu vendia fora da indústria dele, né? Eu pegava meu Facebook, anunciava para amigos, né? E tudo mais, fora da indústria. Mas ele produzia ali? Não. Ah, era outra coisa? Era um representante de uma outra empresa que vendia para... não tinha nada a ver com o produto que você tem hoje? Não tinha nada a ver, porque essa empresa que eu trabalhava, ele fabricava piscina de bolinha e cama elástica. Uhum. E aí tinha um vendedor externo, um representante, que vendia para essa empresa onde eu trabalhava, escorregador e gangorra. E aí fiz amizade com esse representante e peguei e falei para ele me fornecer esse tipo de brinquedo. Uhum. E aí ele tirava a nota no meu nome, entregava na minha casa, tudo certinho. Sei. Só que aí o meu empregador não achou que eu estava fazendo qualquer coisa de errado e realmente nós não estávamos. Uhum. E aí dispensou. Eu falei, tá bom, mandou embora sem direito nenhum, também não fui atrás dos direitos, né? Passa uma semana que eu sou dispensado, acontece uma catástrofe em Poá, né? Poá tem um grande histórico de problema de enchentes. E foi a pior chuva em anos, né? Isso moradores antigos falam. E minha casa encheu 1,5 metro de água. Tinha acabado de comprar uma geladeira que a minha tinha queimado. E as coisas da minha filha e tal. Morava no fundo da casa da avó da minha esposa, de favor. E aí eu fico desolado, né? Tava sem emprego, sem casa, sem móveis, sem comida, sem nada. E aí um salão comercial do meu avô, um salãozinho bem pequenininho que ele tinha, tava desocupado. Ele me cede isso, né, para mim poder ficar ali até o período de chuva acabar. E aí ficamos ali... E o centro de Poá é um vale, né? Porque assim, você tem montanha de um lado, montanha de outro. O que divide esse vale é a linha do trem ali, né? Exato, é isso mesmo. Eles falam do piscinão, mas o piscinão foi feito na divisa com Ferraz. E ele consegue sim conter as águas, mas as águas que vêm de Ferraz e Guaianazes. As águas que de Poá mesmo, no piscinão não serve. E aí é onde faz a enchente vir. E aí fico naquela desolação total. E aí não sabia se eu ia procurar emprego, se eu continuava vendendo brinquedo. Fiquei perdido. E aí um amigo meu falou assim, Lucas, eu respeito todas as religiões e todas as fés, mas eu vou contar aqui aquilo que aconteceu comigo, né? E aí meu amigo falou assim, Lucas, vamos congregar na Cidade Líder, em Itaquera, uma igreja que eu nunca tinha ido,
porque Deus pode falar com você e te dar uma solução. Eu falei, tá bom, então vamos. Eu chego nessa igreja, nunca tinha ido, tinha uma igreja para 1000 pessoas sentada. Tinha gente sentada em pé. A palavra veio, nada se fala. Para encerrar a palavra, o cooperador fala: hoje você sai dentro dessa igreja com o dom do vendedor. Eu vou abençoar as tuas vendas, vou abençoar os teus caminhos. Só que uma igreja com 1000 pessoas, você fica... Não é para mim, né? Cara, saiu ali, você pode até falar, ou é para mim. Ninguém me viu. Passa 2 semanas, já era, não era para mim. E aí, Deus toma a boca do servo de Deus e fala: para você saber que é Deus na tua vida, até os brinquedos que você vende eu vou te abençoar. Se você vender na praça, eu te abençoo. Se você vender na feira, eu te abençoo. Se você montar uma empresa, eu te abençoo. Saí renovado ali, cara, com a fé inabalável. Falei, Deus está comigo. E aí eu vou para 25 de março, compro uns brinquedos lá também, fora as gangorras e escorregadores que já estavam vendendo. Compro não só isso, mas algumas outras mambinhas e tal, para poder anunciar, para poder vender. Então eu acordo 3 horas da manhã, faço toda essa parte, volto, embalo, respondo o cliente, anuncio, procuro venda e vamos. E aí vou pro correio, despacho, e aí vou dormir mais ou menos meia-noite. No outro dia acordo 3 horas da manhã de novo também. E aí pelo menos de 3 a 4 vezes por semana isso. Minha filha nasceu. Aí a empresa começa a tomar proporções, né? Graças a Deus, bacana. Só que tem uma exaustidão muito grande. E aí a empresa começa a tomar proporções, né? Começa a trazer pessoas para poder me ajudar, abraços. As empresas que estavam vendendo para mim na época, né? Principalmente a bolinha, da piscina de bolinha, não conseguia a minha demanda. Eu falei assim, eu vou comprar essa máquina. Aí comprei a máquina sem ter onde pôr, sem saber como fazia, como mexia, como operava, nada. Só comprei a máquina. A máquina demorou 3 a 4 meses pela minha inexperiência para ela poder começar a funcionar. Já estava até paga a máquina. Aí Deus começa a dar estratégia, colocar pessoas ao meu entorno que consiga a trabalhar com isso. E aí começa a ir. Passou 3 meses que essa máquina funcionou. Eu tinha uma caminhonete. Vendi a caminhonete, na verdade vendi não, troquei em mais 2 máquinas sem ter erro de pôr, porque já onde eu estava no salão comercial já não tinha. Mas Deus ele é perfeito, que coloca pessoas no nosso caminho. E aí eu falando com um amigo, né, ele falou, tem um rapaz que eu conheço que está saindo do galpão lá, que a empresa dele não está muito legal, vamos lá conversar? Vamos. Aí ele falou assim, tá aqui, eu tenho um tempo, né, porque eu tenho que deixar minhas máquinas aqui e tal, mas você quer entrar? Não? Falei, mas como assim? Não, entra aí, depois você passa pro teu nome e tá tudo certo. Sem nunca nem ter me conhecido. Aí entrei no nome dele, fomos trabalhando, isso no período de 1 ano, Deus foi abençoando, aí já mudei. Aí comprei a minha primeira máquina de rotomoldagem que faz escorregador e gangorra. Mas fiz os moldes, rodei fora lá em Campinas numa empresa, terceirizei o serviço. Quando tava com um mix de moldes legal, fui comprei minha máquina. E aí falei, agora nós vamos para cima. E aí fomos fabricando, passou 6 meses, comprei outra máquina de rotomoldagem, passou mais 5 meses, comprei outra. E hoje eu estou com 5 máquinas e essa semana nós fechamos a nossa 6ª máquina de rotomoldagem. Vamos lá. Vamos voltar só um pouquinho, Adilson, né? Não, que é assim, não, tamo junto. Tá jóia aí. Você vai entrar no circuito aqui também, que eu quero fazer algumas coisas aqui. Como é que eu comecei o nosso podcast hoje falando sobre trabalho. Quando você estava lá nessa igreja para mais de 1000 pessoas, você estava desempregado. Né? Mas você continuava buscando o sustento. Então Sim. Você não estava parado. Não. Você estava trabalhando, né? Deus move as peças, né? Como é que ele vai fazer? Ele vai buscar, não quem está lá parado esperando cair do céu. Né? Como é que Elias tocou em Eliseu? Eliseu estava fazendo o quê? Cuidando do gado. Estava trabalhando. Né? Quando Samuel foi ungir Davi estava onde? Cuidando das ovelhas. Das ovelhas. Ele estava trabalhando. Então, quando a gente trabalha, né? Quando Jesus foi lá
multiplicar os peixes de Pedro, onde Pedro estava? Trabalhando. Onde Lucas estava? Trabalhando. Adilson? Não tem outra explicação. Eu até falei com uma pessoa, pouco tempo atrás, eu falei assim, olha, Jesus quando fazia a obra, ele fazia grandioso. Então, quando tinha os 2 peixinhos lá para a turma toda, milhares de pessoas para comer, todos comeram e aí faltou, eu falei, não, sobrou. Quando eles estavam tentando pescar e não vinha peixe, eu não sei nem se o barco estava quase vindo afundado de tanto peixe. Então, a obra que Deus faz é obras grandiosas. São obras grandiosas. Então, a gente não tem que ficar pensando pequeno, mas trabalhando ele vem te ajudar e realmente são obras grandiosas. Exato. Deus falou que ia ajudar, mas eu também não fiquei esperando, né? Eu fui para trabalhar. Nesse período aí, eu montei meus brinquedos, né, os escorregadores na pista, eu fui vender na feira, então sábado, domingo eu estava na feira. Então, assim, não fiquei esperando também. Sempre fui para cima, sempre fui trabalhando, sempre fui acreditando no meu sonho, né? Que um dia eu ia conseguir ter uma liberdade, poder ajudar minha mãe e tudo mais. Quando nós começamos a falar, quando nós começamos o nosso programa aqui, antes disso, né, a gente estava falando sobre, né, o porquê do Pó de Café, né? O porquê a gente tem o Pó de Café, o porquê a gente coloca a mesa aqui no Pó de Café, né? Quando você chama um empresário para uma reunião, você chama ele para tomar uma cerveja? Não, vamos tomar um café. Por isso o Pó de Café. E o Pó de Café é para proporcionar esse momento de comunhão, esse momento de networking, esse momento em que a gente pode falar das coisas, né? E para o mundo dos negócios, né? Mas a gente fala muito aqui sobre, quando eu comecei aqui, eu falei sobre o livro mais lido, o maior best-seller, que é a Bíblia. E isso conduz aqui este programa. O Abner sabe disso, né, Abner? Não tem uma vez que eu não uso a Bíblia como referência aqui, né? E quando a gente fala sobre trabalho, né, a gente tem todas as pessoas que vêm aqui no programa vêm por um objetivo. Eu trago por um objetivo, para poder servir a pessoa, né? E servir é uma palavra que está lá, né, onde Jesus nos ensina. Nós precisamos servir para que nós... porque servir é melhor do que ser servido, né? Como é que ele fez antes dele ser traído, antes dele cortar o pão na ceia? O que ele fez, né? Todo mundo que tem o conhecimento da Bíblia sabe que ali ele era top, né? No mundo lá fora, né, quem está no topo da pirâmide é servido pela base. Mas no mundo espiritual, quem está no topo da pirâmide é o que serve. Então o que Jesus fez com os apóstolos? Ele lavou os pés dos apóstolos. Ele foi lavar os pés e o Pedro falou assim, não, os meus pés você não vai lavar não. Então você não vai ter parte comigo. Eu falei, opa, então pode lavar o meu corpo inteiro. Não. Corpo inteiro não, porque você já tomou banho. Quando você toma banho, né, você lava o que é por fora, né? Mas você precisa se limpar por dentro, né? Então, todos nós precisamos nos limpar por dentro. Sempre tem um pouquinho que a gente precisa nos limpar. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. E a gente vai servir. E eu trago vocês aqui para poder servir vocês, para que vocês usem o microfone como forma de fazer com que os negócios de vocês sejam vistos, a profissão de vocês sejam vistas, e que vocês possam, a partir daqui, gerar negócios, gerar recursos, né, levar a bênção para dentro da tua casa, levar a honra para dentro da tua casa. E é isso para isso que serve o Pó de Café. E eu quero falar com você, Adilson. Eu sei que você também é um servo de Deus, tá? E eu sei que você também enfrenta uma batalha muito grande, né? Eu sei que você enfrenta uma batalha em que os gigantes se levantam, mas Salomão diz assim, o homem, como ele se vê no coração, assim ele o é, né? E nós somos 3 servos de Deus aqui, e eu tenho certeza que nenhum de nós se vê pequeno. Por quê? Porque os gigantes que se levantam
na nossa frente, eles se levantam para cair. Com certeza. Qual é o seu gigante, Adilson? Você tem algum gigante? Olha, eu vendo a história dele, do Lucas, eu também achei engraçado que a gente tem algumas coisas parecidas. Algumas coisas. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, né, entregando jornal. Trabalhei em bicicletaria, trabalhei em farmácia. Jornal, o que é jornal? Não é do meu tempo. Era uma coisa, não é do meu tempo, era jornal, uma coisa terrível, porque era você papel, assim, imagina em final do ano o Estadão e a Folha de São Paulo, aquelas coisas enormes, porque eu não tinha bicicleta, era no pé, era a pé, né? A gente trabalhava a pé, carregando aquelas coisas lá pesadona, né? Para poder fazer a entrega. E que eu acho engraçado, assim como ele foi motivado de uma tragédia, então muitas coisas que eu fiz foi também pós-tragédia. Ou seja, essa força interior não veio do nada, né? Deus estava lá nos guiando. E no meu caso foi, entre várias coisas, eu trabalhava numa empresa, a empresa quebrou. A empresa quebrou literalmente. Ela quebrou literalmente e aí simplesmente eu falei, e agora? Eu já numa certa idade, porque eu não sou novinho, né? Aí eu não encontrava mais emprego que pudesse dar o sustento, porque eles estavam pagando menos da metade do que eu ganhava na empresa. Eu tinha os filhos também, eu tinha pessoas que cuidavam dos meus filhos, aí eu não tinha condições mais de cuidar, então eu falei, não, eu vou ter que ficar aqui e cuidar deles também, né? Então eu levava para o hospital, levava na escola, fazia compra e tudo. Então a empresa quebrou, eu falei, eu vou fazer o quê? Então, naquela época, isso foi em 2016, naquela época, eu já mexia com site. Mas assim, eu mexia com site, mas sem aquela obrigatoriedade, né, de fazer uma coisa assim, super mega profissional. Eu atendia amigos, fazia alguma coisa para mim. Aí eu não arrumava emprego, eu falei, eu vou fazer o quê? Bem, então, né, já que eu já mexo com site, vamos lá, vamos tocar o negócio. Aí eu comecei a fazer. Mas eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Eu não divulgo o meu serviço. Tudo que eu consigo é por indicação. Os próprios clientes que me trazem outros clientes. Então eu não fico gastando, eu tenho tanto assim que eu divulgo, faço. Não, não tenho, porque os clientes me trazem outros clientes, né? Então é tudo por indicação. Então, desde que eu comecei a trabalhar em 2016... devido ao fato que não tinha emprego, a empresa tinha quebrado, a minha esposa sustentava a casa sozinha, né? Foi um período assim um pouco difícil, mas com isso a gente foi indo e foi crescendo, veio mais gente, foi indo e foi crescendo, veio mais gente, e com isso já veio também a parte, depois houve a necessidade do digital, já houve a necessidade de redes sociais, já houve necessidade de outras coisas, daí que montou toda a estrutura que eu trabalho hoje, né? Entrei até na faculdade também para fazer curso, tá? Então, além de toda a experiência, mais um curso acadêmico para a gente poder atender melhor os E você clientes. teve um acidente de carro também no meio do caminho aí, né? Eu me lembro que, acho que foi em 2017? Foi. 2017? Foi, eu tomei Você quase perde a vida ali, né? Foi uma coisa engraçada. Eu tomei um antialérgico, que eu estava tossindo muito. Aí eu estava dirigindo e eu apaguei. O carro desviou e eu bati de frente com o ônibus. Né? Eu bati de frente com o ônibus. Só que acontece, o carro é branco. É a Blazer, né? O carro é branco. Você tem uma ideia, o câmbio, o cardan entrou dentro do câmbio, o motor foi para trás e a frente da Blazer foi forte. E eu entortei o volante com o meu rosto. Eu fiquei com 3 fraturas aqui, né? Mas o que acontece? Eu bati o carro e daí quando eu despertei, tava tudo branco e fumaça subindo. Aí eu, puxa, eu tô no céu. Morri. Não, foi uma coisa, é hilário. É hilário, foi uma tragédia meio hilária. Eu falei assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu olhando para frente, tudo branco, porque o capô do carro ele virou
um L, ele veio para frente, não chegava mais nada, de um monte de fumaça, assim, tipo nuvem. Eu olhei e falei, não, morri. Você falando isso, aí a nossa história começa a ficar mais parecida, né? Ano passado eu tive um acidente de carro também. Era à noite, eu tinha uma Volvo X60. E aí era uma curva em S em Itaquá. Tava chovendo à noite. Um ônibus de um lado, o carro que tava na frente do ônibus me fechou. Eu joguei pro lado, bati na guia. Peguei a guia, peguei a árvore e bati em 2 postes. O carro deu PT. E eu saí sem um arranhão. Livramento. Eu saí sem nenhum arranhão nenhum. Mas assim, realmente a pessoa que olha o carro fala, você capotou umas 2, 3 vezes. Eu falei, não, só bateu as lateral, mas virou uma sardinha. Tanto é que os bombeiros, para me tirar de lá, eles arrebentaram o porta, arrebentaram tudo, né, para me tirar. E eu fui no cirurgião. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, que eu 3 fraturas no rosto. Ele falou, mas você não tem nada. Eu falei, como não? Ele falou, tá tudo inteiro. Né? E quando eu saí, eu via que os pacientes dele, um estava com o nariz aqui, o outro estava com o olho aqui embaixo, o outro... Eu falei, eu realmente não preciso reclamar. Então foi um livramento. Eu acho que Deus, quando guarda tudo, né? Ele te abençoa, ele te guarda tudo. Sim. Tudo. Você fala, não, pode ver o que for, mas você tá guardado. Então, mesmo diante dessas tragédias, mesmo diante de algumas coisas, tudo continuou. Para você ter uma ideia, nessa época de pandemia, não perdi um cliente sequer. Não perdi um e aumentou o serviço. Aí eu tive um problema porque teve uma invasão nos Estados Unidos, porque grande parte das internets, elas vêm de fora, tá? Então, nessa invasão, nós ficamos fora do ar quase 30 dias. Caramba. O cliente perdeu e-mail. Não é que perdeu, ele não tinha acesso a e-mail, não tinha acesso a site, não tinha acesso a nada. Ou seja, estou sem nada. E meu coração quase teve infarto. Né? Como que eu faço? Tomei uma outra ação, mas demorou um pouco, porque eu estava na esperança que resolvesse isso. Aí eu contratei um outro serviço de um outro provedor. Mas isso já tinha se passado 10, 15 dias. Não perdi nenhum cliente. Foi uma coisa que eu olhei assim. Por quê? Porque eu acho que o relacionamento que você tem é importante, até mais importante que muitas outras coisas. Sim. Você pode até pagar mais caro num lugar, mas porque o atendimento que tem lá, a consideração que tem por você é superior ao que você tá fazendo lá. Então foi uma coisa assim que eu dou graças a Deus, eu não perdi um cliente, ficaram sem nada e não teve ninguém reclamando, não, tô sem nada, não consigo, não tive, foi na santa paz. Então eu acho isso muito bom, quando você tem um ótimo relacionamento. E hoje o teu negócio na área do marketing digital, o que é especificamente, Adilson? Aí que está a questão, quando a pessoa fala em marketing, ela imagina vendas. E é óbvio que é vendas, né? Você vai fazer coisa para venda, mas o marketing é muito mais que isso. Ele tem complementos, tá? Ele tem ramificações muito importantes. Pra você ter uma ideia, se você pegar o Digital Brand, que é um gerenciamento de marca, ele pega desde o conceito inicial, que você vai elaborar uma logomarca, até o meio do caminho, até chegar no final. Vou te dar um exemplo de coisas que eu passei, eu tive no passado e que eu faço sempre uma analogia. Final da década de 90, não, início da década de 90, eu trabalhava para uma indústria de instrumentos musicais. Aí, como eu sou músico formado, né? Não tinha partitura, não tinha nada no mercado. Quando a gente queria algo de música, a gente tinha que visitar a Manon ou a Bevilacqua na Rua Direita para poder ver o que tinha de lançamento, porque não tinha nada. Nas bancas de jornais não tinha nada, na televisão não passava nada, jornal não anunciava nada. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, poxa vida, e se eu fizer essas partituras e mandar para esse pessoal que não tem acesso? Aí na indústria que eu trabalhava, conversei com o dono e ele me deu todas as fichas de tudo que ele vendia no Brasil todo. Aí eu conversei com uma pessoa de marketing, muito amigo meu, que prestava serviço para a indústria. Ele elaborou o folder, fez a impressão. Aí eu mandei a mala direta para todo mundo.
passado 3, 4 semanas, porque as cartas demoravam para chegar, ir e voltar, meu amigo, começou a ouvir carta com cheque, com dinheiro, com eu quero, eu tô interessado, que eu olhei aquilo e eu quase caí no chão. Falei, puxa, eu tive uma ideia, mas eu não botei fé nessa ideia. Tudo bem, eu preparei a parte de marketing, eu fiz a divulgação, mas qual foi o meu erro? Eu não preparei o back. Resultado, como eu não arrumei ninguém para me ajudar, eu tinha uma demanda Você muito tinha demanda grande e não conseguia atender. não conseguia atender. Em alguns meses, perdi o negócio. Era só ele ter chamado a gente, né, Abner? Chama a gente que a gente vai ajudar, né? A gente põe no bolso também, tá tudo certo. Eu ia até me convidar, mas eu não tinha nascido ainda. Então, qual a analogia que eu faço? Muitas pessoas, eles veem negócio de Mercado Livre e de outras coisas, mas falam assim, eu tenho um produto e eu quero vender. Aí me procura. Uhum. Aí eu pergunto para ele, eu falo assim, mas me fala uma coisa, que estrutura você tem para atender? Você tem estoque? Você tem logística reversa? Você tem um atendimento exclusivo para o consumidor? Você tem isso, você tem aquilo? A maioria nem sabe do que se trata. Mas assim, não querendo te cortar, quando eu comecei lá atrás, eu não tinha nada disso. Eu tinha Tudo vontade. Isso, sim, mas antigamente era diferente. Não necessariamente. Assim, eu estou falando disso porque eu sou especialista em marketplace. Tá? Então, estamos aí 8 anos. Antes de eu ter a minha empresa, eu trabalhei também um período com marketplace. Hoje eu dou curso para empresas, né, para empresário, curso personalizado de como ingressar, né, nessa forma. Eu ajudei 4, 5 colegas que eram assalariados, claro, porque eu tinha experiência, mas a formar tudo isso sem ter alguns princípios básicos daquilo que você falou, né? Mas por quê? Muito por conta da minha expertise em todos os marketplaces, que hoje é o que rege mais de 60% de vendas, né, do e-commerce brasileiro. Claro, você tem que estudar alguns pontos, mas a questão de estoque e tudo mais, ela é muito subjetiva. Claro que você tem que ter o produto em estoque, eu sempre falo isso pro empresário, porque tem prazos, né? O Mercado Livre mesmo, você tem que postar o produto em 24 horas, mas se você tem consegue adquirir aquela mercadoria num tempo hábil, você consegue fazer a venda, você consegue ir para trás, para frente, quer dizer, ir para frente, né, nisso. Claro que com o tempo você vai se aperfeiçoando e tudo mais, mas o que eu vejo com alguns empreendedores que eu conheço que começaram muito de baixo, e eu também fui assim, é o toca-toca, cara. Eu vou jogar a rede, vendeu, eu vou correr atrás para poder resolver, e aí tem problema, não sei atender direito o cliente, vou aprendendo. O que é o toca-toca? Você vai tocando para frente, vai jogando o problema para frente. Não significa que o que o senhor falou está errado, né? Mas existe outras situações também para poder conseguir escalar dentro da internet, dentro de um marketplace. Isso eu falando de marketplace, não estou falando de site ou de mídia social, marketplace, que consegue te dar um amparo e é mais fácil e não precisa de tantas entraves, né, daquilo que o senhor falou, que realmente precisa para um site, para uma empresa que já está bem consolidada e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que eu dei assessoria em marketplace. Eles não separavam o estoque de venda presencial da venda no marketplace. Resultado, eles vendiam produto que não tinha estoque. Aí que acontece? Por quê? Porque o vendedor, ele pegava ele quer vender, então ele pegava e vendia. Só que no site vendia e eles não faziam o controle. Resultado, não tinha produto para entregar. Mas aí faltou gestão, né? Sim, mas é por isso que eu estou te falando. Se você tem toda uma estrutura já pensada e feita, você evita de ter esse tipo de problema. Porque a pessoa que me procura, ela não tem experiência. E veja bem, você teve um problema. Aquilo lá, você saiu para vender no trem, para vender na praia, para fazer etc. Tal. Eu tive um problema, eu corri atrás, mas nem todas as pessoas fazem isso. Sim, às vezes as pessoas querem as coisas na mão. Para evitar de você ter um problema dessa natureza, você tem que ter uma estrutura montada. Não precisa ser uma estrutura muito grande, mas ela precisa saber porque o que acontece. A internet tem leis que você precisa em termos de vendas.
tem lei Sim. do consumidor. Sim. E a pessoa, se ela não estiver feliz com você, ela vai no Reclame Aqui, ela vai Sim. chegar numa rede social e falar mal. Sim. Então a gente dá a orientação dele fazer o melhor possível para evitar problemas para ele futuramente. E o melhor possível, porque isso não é invenção, isso é coisas que já tem no mercado e é coisa que é ensinado. Ó, o que você tem que ter é isso, isso, isso e isso. Você tem? Não. Ah, você pode fazer? Faço, não tem problema. Mas a pessoa está pedindo uma orientação de coisa que ela não sabe que ela não tem. Sim, sim. Agora, Isso cai muito naquela coisa que cada um no seu quadrado, né? Então, assim, tem empresários, né? A gente falou no começo do programa, o preguiçoso, até quando você vai ficar Exato. né? Então, tem empresários que falam assim, olha, vou contratar uma agência de marketing porque eu vou arrebentar de vender. Não é por aí. Exatamente. Não é por aí. O que ele precisa fazer? Ele sabe produzir água. Ele sabe produzir água. Então ele contrata uma agência de marketing e fala assim, olha, eu tenho uma água, vamos fazer o que aqui? Vamos desenhar, né? Vamos estudar o mercado, vamos estudar o que é essa água, para que ele... Primeiro você conhece o seu produto, você vai conhecer o seu cliente, depois você vai conhecer como é que você chega, o caminho para chegar até o seu cliente. Você vai estudar as ferramentas de comunicação para você levar a tua fala até o teu cliente. Né? Depois você vai buscar entender a forma da comunicação para levar essa mensagem até o seu cliente. tudo é um trabalho. Não é? É um tudo trabalho. trabalho. É um E trabalho, longo. exatamente. Você pôs no lombo, você também põe no lombo. Sim. Agora, o empresário que fala assim, olha, eu contratei uma agência de marketing, em um mês eu quero estar vendendo tudo. Não vai. Não. Não Ah, vai. tem gente que tem site e ele fala assim, por que vai. eu não É tô no mínimo bombando? 6 meses. Eu falo, por que até não tô a pessoa bombando? começar a Eu conhecer falei, o produto dele. Você sabe disso, que eu estava aqui enquanto a gente estava papeando aqui, ó, em cima do produto dele. E é um produto que você fala assim, poxa, eu vejo muito isso, né? Nos parquinhos, hoje em dia é moda nos restaurantes, Sim. né? Você vê nos restaurantes. Mas tem uma matéria aqui, ó, que foi publicada o ano passado, que fala assim, engana-se quem pensa que lugar de escorregador, trepa-trepa, balanço, gira-gira é no parquinho ou no quintal. Não. Muitos arquitetos estão montando isso dentro dos quartos Sim. das crianças. Exato. Então, ou seja, tem mercado. Sim. E é um mercado novo esse aqui, não é? Você pode falar muito bem disso. Hoje né? nós somos líder do meu segmento de escorregador e gangorra, nós somos líder dentro dos marketplaces. Não existe uma empresa que venda, que produza, mas que nós fizemos estudo com várias ferramentas. Hoje eu tenho a minha expedição, hoje ela expede diariamente de 500 a 1.000 notas por dia. Você consegue abrir o seu faturamento? Abro. Meu faturamento mensal é na casa de 3 milhões. Ou seja, 30 milhões ao ano, 36 milhões ao ano. 36 milhões ao ano. E aí tem isso em épocas menos sazonais. É Aí isso que nós eu ia temos- perguntar. Existe uma época sazonal para esse produto? Existe a época de sazonalidade, né? O que é a época de sazonalidade para nós, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, ela é muito fraca, só paga as contas. Maio, Ou seja, junho... não tem férias, né? É. Maio, junho, julho e agosto, você começa a ter uma crescente de vendas por conta das férias das crianças do meio do ano, né? Para quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro, aí você rebenta de vender. Agora, eu tenho uma pergunta. A gente falou de sazonalidade e falou de vendas. Existe um mercado muito grande. Mas a durabilidade desses produtos 5 a 7 anos. Tá. É grande. Não é um produto de recorrência, né? Isso dificulta um pouco, né? Dificulta. Então, se você tem um cliente hoje, você só vai buscar esse cliente 7 anos depois. Na verdade, nem 7 anos depois, né? Porque a criança já cresceu, já não vai mais brincar com isso, né? Só se ele fazer outro filho, Sem né? contar que tem gente que não quer trocar também, né? O negócio tá vindo, que nem colchão. Colchão tem validade, mas quem fica Não, trocando mas o colchão? brinquedo ele quebra, né? Ele quebra, não tem o que fazer. Você então, precisa só que trocar, né? brinquedo de rotomoldagem é muito diferente de brinquedo de injeção. Injeção, ele tem... claro, também dependendo de como que é fabricado, qual que é a empresa, né? Mas ele é um pouquinho mais frágil. Rotomoldagem não. Rotomoldagem a camada é grossa, então é um brinquedo para durar mesmo. Né? O processo de rotomoldagem é o que faz contentor de biodigestor, contentor de pallet, então, onde você consegue segurar o quê? Materiais químicos, então tem que ser um produto muito bem resistente.
E aí você coloca isso no brinquedo, porque é para ter contato com a chuva e com o sol, né? Claro que a cor ela vai desbotando com o tempo, mas a rigidez e a qualidade do produto não. Então não quebra. Assim, eu tenho 8 anos, né, de empresa que eu vendo, 4 anos de indústria. Meu primeiro escorregador tá na casa da minha mãe, né, que foi o que eu peguei para meus filhos. Meus filhos brincam, tá na chuva e não quebrou. É plástico ou metal? Plástico. Plástico. Tudo de plástico. Você tem um comercial? Hoje eu tenho equipe? Tenho uma equipe. Hoje nós temos, dentro da nossa parte lá, dá umas 9 pessoas, né? Então nós temos gerentes de contas de marketplace, temos 2 vendedores de telemarketing, né? Que aí já entra em um outro escopo, que é venda de atacado para revenda, né? Uhum. Esse ano nós fizemos a Brin, que é a maior feira de brinquedos da América Latina, foi a nossa primeira edição, ano que vem nós já estamos confirmados de novo. E os demais é mais faturamento, então é faturando, pedido o dia inteiro, e aí eu tenho uma pessoa que faz a criação de anúncios, que faz todo o estudo de campo semântico, como que é chamado o produto, porque nós temos que entender que o Brasil ele é um país de multiculturas, né? O escorregador que é chamado aqui de escorregador, em outros estados é chamado de escorregador, de escorregadeira. Gangorra é falado de rela-rela, de vai e vem. E aí são várias terminologias que para você criar um bom anúncio, você tem que saber. Né? Porque você tem que saber como o seu produto é chamado aqui em São Paulo, mas tem que saber como que é chamado no Amazonas, na Bahia, no Acre, e aí Legal. vai. Tudo então isso você vende na base de estudo. De estudo, você de campo vende semântico. para o país inteiro. Eu vendo para o Brasil todo. Você tem um ponto todo. de venda também? Não, é só a fábrica mesmo. Nós somos concentrados para venda de e-commerce. Mas se o cliente quiser comprar conosco, né, mediante agendamento, nós recebemos ele dentro da fábrica. Tem um lojas que vendem os seus produtos, então. Tem lojas que vendem o nosso produto. Para essas lojas. Né? Nós vendemos para essas lojas, mas o nosso forte mesmo é marketplace, é e-commerce, está na mídia, está com a venda online. Então, essa é a expertise do meu negócio. Né? Tem um colaborador meu que é gerente lá, que ele fala que nós fizemos o caminho inverso. As empresas criaram-se no offline e agora estão se digitalizando. Nós não. 8 anos atrás, eu me criei dentro do online, eu sempre fui online e agora estou migrando, vamos dizer assim, para o offline, que é o vendedor de rua, que é a loja de rua, né, com representante e buscando parcerias dessa forma. E com esse offline que você chamou agora, você consegue ampliar o teu negócio? Você consegue aumentar as suas vendas? Sim. Por quê? Porque é um negócio que, quando você mantém ele na internet, né, o Adilson, é um negócio que dá jogo, né? Sim. Dá jogo, porque existe mercado para esse produto no país inteiro, né? A gente sabe que existe esse mercado, um mercado forte, né? Porque sempre existirão crianças e sempre existirão as brincadeiras e os brinquedos, sempre eles são... E assim, os brinquedos nossos também, ele começou a ser utilizado de 2 anos para cá, para pet shops, né? Hotéis de bichinhos, de cachorrinhos ali. Então, eles põem todas as crianças ali para... Os animaizinhos para poder brincar, para subir o escorregador, para descer. Sim. Então você tem um produto específico para pet? Não tem um produto específico para pet. O mesmo da criança, que é o escorregador... Não é um nicho aí agora? Então, é um nicho. Na verdade, nós já estamos construindo, né, uma base de pet. Isso já está com os nossos designers lá de produto para poder ser lançado no próximo ano. Né? Mas alguns playgrounds nossos que são menores e o escorregador eles já são usados para pet, né? Já tem essa aderência. Adilson, como é que você divulgaria um produto desse? Como é que você faria um marketing? O marketing para Valentina Brinquedos. O marketing inicial forte é Google. Por quê? Rede social é rede de relacionamento. Você investe no Google, né? Invisto. Só que eu tenho AdWords. Só que o meu... a rede social é uma rede de relacionamento. Só que nós investimos muito mais, que traz muito mais retorno na rede social. Por quê? Porque qual delas? O Meta mesmo, né? O Facebook e o Instagram, muito mais o Instagram. E agora nós começamos com o TikTok. Porque
o valor de investimento de empresas muito grande dentro do Google é muito. Eu não consigo competir com investimento com o Mercado Livre, com Magazine. Quando você coloca lá qualquer tipo de produto, a primeira página toda é deles praticamente. Então, eu faço investimento no Google. Quando ele falou no Google, o Google é um caminho bom? É bom, é bom. Só que não é a minha estratégia. Não significa que esteja errado. Não. A minha estratégia não é Google. Porque ele me traz... Eu anuncio, só que ele me traz menos retorno. Porque eu consigo competir, né, muito pouco tempo, os primeiros lugares, com sites muito grandes. Você vê, quando a gente trabalha com uma realidade, quando a gente já está Sim. Vivendo uma realidade, no seu caso, por exemplo, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse começando um negócio como o seu, eu imaginaria que o Google seria a minha primeira plataforma, a primeira ferramenta Sim. de comunicação para divulgar o meu produto. Por quê? Porque quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu não vou na rede social. Mas rede social não é de pesquisa. Eu não vou nas... Mas aí você... Essa é a questão. Vou nas mídias sociais. Só que nas mídias sociais você desperta o desejo. Você desperta, mas é um trabalho, não é assim, papum, já sai vendendo. Não, mas assim... Mas nem no Google é assim, você cria papum, você vende. É que na realidade... Porque o algoritmo tem que entender a sua campanha, o que você está fazendo por detrás. E o que eu falo é o seu custo. Né? Hoje você vamos pegar uma plataforma, Mercado Livre, quantos milhões ele investe por dia em patrocínio, em anúncio do Google para estar lá? O seu CPC, o seu custo por clique, ele é muito pequeno em comparação ao Mercado Livre. Você não tem como competir com isso. Você vai aparecer? Você vai, mas em pontos muito específicos. Porque... Entenda comigo, quando você faz uma pesquisa, isso de produto, não serviço. Aí serviço, o Google fica melhor. Mas eu estou falando de produto. E isso dentro da minha realidade. Não significa que a minha verdade é absoluta, né? É do meu negócio. Você pega um produto, você põe no Google. Quais são os primeiros sites que aparecem? Os patrocinados. Os patrocinados. Quem são os patrocinados que sempre estão visíveis? Casas Bahia, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Shoptime, Shopee e tudo mais. Quem injeta um caminhão de dinheiro ali. Exatamente. Qual é o link que você clica? Você vai descer até embaixo para você ver outros? Você não tem paciência. Não, você não tem, cara. Você vai... Ali no shopping do Google mesmo, os primeiros que aparecem já são essas grandes empresas. Você vai entrar neles, aí você vai fazer uma pesquisa dentro de Marketplace. Pelo menos isso é o que nós enxergamos e pelas pesquisas que nós fazemos dentro do nosso negócio, do nosso produto, é o que acontece. E aí não é um serviço fácil, né? O que você faz? Você tenta mudar totalmente dentro de mídias sociais para você despertar interesse. Então, até recentemente eu fiz uma reunião com o meu marketing lá, com a minha social media, com o meu gestor de tráfego, e falei assim, eu quero mudar o jeito que a empresa está fazendo. Eu não quero anunciar um produto, porque antes nós estávamos anunciando um produto. Eu quero despertar desejo. Como que eu vou despertar desejo? Aí agora vocês vão me trazer alguns escopos para que seja patrocinado, sim, dentro das redes sociais, mas que gerem desejo. Porque eu não vendo para a criança, eu vendo para o pai da criança. Eu tenho que mostrar para o pai da criança que a criança vai trazer um sentimento de alegria, de felicidade. O desejo Exato. É despertado a partir da criança. Exato. Sabe, eu vou contar uma história. Quando minha filha tinha 3, 4 anos, a minha esposa ela comprou um jogo de cozinha para minha filha. Então comprou a cozinha, comprou a geladeira, comprou a máquina de lavar, comprou tudo. E aí quando chegou tudo de uma vez, comprou na internet, chegou, minha esposa começou a tirar, a desembrulhar ali e tudo mais. E aí minha filha brincando com a caixa, né, com os brinquedos, e aí minha esposa começou a chorar. Aí eu falei, por que você tá chorando? Ela falou assim, porque quando eu era criança eu queria ter isso e eu não tenho. Minha filha, claro que minha filha gostou do presente, gostou, né? Mas tinha dia que minha esposa que estava brincando, não era minha filha. Eu tive essa relação com o Autorama. Eu era criança, o Autorama era desejo de consumo. Exato, então você tem que despertar esse desejo dentro, né? E aí, e os nossos brinquedos, eles são muito bons, porque eles servem para divertir, que é um brinquedo, né? Mas estamos relatos, né? Eu ajudo uma entidade, e eu sempre faço doações de brinquedo lá para eles, né?
E aí nós tínhamos um relato da diretora da entidade que uma criança com autista, ela tinha dificuldade de se locomover também, né? Tinha 3 aninhos, ela não ficava em pé sozinha, começou a ficar em pé sozinha porque queria ficar em pé no brinquedo. Então ela foi se apoiando no brinquedo, foi ficando em pé e foi entrando dentro do brinquedo. Então a coordenação motora dela dentro da gangorra se tornou melhor por conta do brinquedo. Então tem várias funcionalidades. E é isso que eu quero, é isso que eu falei porque eu quero mostrar para o meu público agora. Que é um brinquedo para se divertir, mas ele tem outros benefícios para você gerar desejo. E aí é o que nós estamos fazendo aí do dia no Tá, então eu estou entendendo que você está usando a rede social para fortalecer a marca. Sim. Então, sim. Mas ele não é uma ferramenta de venda necessariamente. Para mim é. Para você, só fortalecimento e também vende. Vende. As minhas vendas pelo Instagram, os leads que vêm para nós, que entram em contato, é muito grande. É muito grande. Então você não investe nada em Google? Não, voltando, que eu falei no começo, eu invisto em Google, só que um capital muito pequeno, porque ele não me traz o retorno que eu espero. A mídia social, para mim, ela traz o retorno que eu espero. Em ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Uhum. Ela me traz muito mais do que o Google. Acho que e aí depende de cada estratégia. Essa é a estratégia que eu uso, né? Mas eu acho que o Google ele funciona muito mais para serviço do que para produto. Porque produto, as pessoas já têm... Vamos por exemplo, você cria um site hoje, aí você vai fazer todo o investimento no Google e tudo mais por uns 6 meses, 1 ano. Você vai ter confiabilidade, a mesma confiabilidade de um Mercado Livre que foi criado em 1999? Não vai. Não vai. Hoje, são mercados diferentes. Não necessariamente. São diferentes porque o Mercado Livre, ele vende coisas de marcas e sem marcas. E quando você está no Google, a gente tem que criar uma identidade, tem que fortalecer uma marca. E eu vou te dar um exemplo. Eu fui no mercado, tem uma marca de pasta de dente, muito conhecida, que estava R$10. Eu vi uma outra, sem conhecimento, sem nada, que estava R$1,90. Vai. Falar, vou comprar só para ver, porque eu tenho que conhecer produtos e tal. Esse produto não deve nada para o outro. Mas acontece que uma marca que mostra confiança, que te leva a uma série de coisas... Mas aí que eu falei anteriormente. É diferente. Mas aí que eu falei anteriormente. Uma empresa criou um site, 1 ano. Quem tem mais confiabilidade? Uma empresa de 1 ano ou uma empresa de 1999? Não, mas não se trata... Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que você tem que criar uma identidade, fortalecer... Mas é isso que eu estou falando. Mas mesmo que tenha menos tempo, você pode ser conhecido, não tanto quanto o Mercado Livre, mas você pode ter confiabilidade. Sim. Por exemplo, você vai comprar uma coisa. Quando você está desconfiado, você não vai no Reclame Aqui, você não vai pesquisar uma coisa ou outra, porque são marcas desconhecidas. Sim, vamos pôr em situações assim. Criei uma marca hoje, dependente de qual que é. Faço todo um caminho de brand para ela, mas é uma pasta de dente como uma qualquer. Se o cliente for pesquisar na internet, ele vai pesquisar como? Não, ele vai colocar pasta de dente. Pasta de dente. Ele vai colocar pasta de dente. Né? E aí ele vai ver uma que está mais barata que a outra, mas que não deve nada também. Só que ele não sabe disso. Sim, é o que eu quis dizer. Sim, mas é nisso que é nesse ponto que eu quero caminhar com você. Que não deve nada, tá? Só que a confiança do público ele vai estar onde? Ele vai estar na de marca. Aqui. Você entendeu? Para você crescer numa marca, para você ficar conhecido e a pessoa chegar no seu site, é um caminho que... mas leva um tempo, tem que ter investimento. Sim, mas é um investimento muito grande dentro do Google. E se eu falar para você que a sua marca ela vai ficar mais conhecida você vendendo esse produto dentro das plataformas, porque as plataformas elas fazem um rodízio.
Mercado Livre, ele favorece todos os vendedores. Americanas favorece todos os vendedores. Claro que vai ter que... O que demanda isso é a relevância. Então, eu tenho muito mais tempo, você entrou 1 ano, eu estou com 8 anos. A minha conta, ela vende mais, eu dou um bom atendimento. Você também, mas eu tenho mais tempo, claro que eu vou ter mais relevância sobre isso, vou ter mais unidades vendidas, vou ter tudo mais. Claro, né? Mas ela vai fazer um rodízio. O que é isso? É o que nós falamos que é a roda gigante dele. Uma hora você está aqui, outra aqui. Então, você acaba entrando em rodízio os seus próprios anúncios com outros anúncios, porque ele vai favorecer o pequeno também. E se você tem uma marca pequena que acabou de começar e você está trabalhando no brand certinho, bonitinho, nada mais do que você colocar dentro de um marketplace, porque ele vai ser o impulsionador da sua venda. Ele vai crescer. Ele vai trazer confiança. Ele vai gerar credibilidade. Isso, porque a plataforma que você está vendendo, ela é confiável. Então, trouxe confiança para o teu produto. E aí o que você faz depois disso é um remarketing. Então, você vai mandar o seu produto, você vai mandar ele ali com um flyer, com um cartão dos seus contatos e tudo mais. Aí você vai crescendo o seu... Para você não perder a sua visibilidade. Quem não é visto não é lembrado. E aí você começa a investir e tudo mais, pode fazer isso. Então, assim, essa é a minha visão. É igual eu tô falando. Eu não tô falando que eu sou dono da razão ou da verdade, mas é o que dá certo para nós aqui. A gente está falando aqui, a gente dá pano para manga. O nosso tempo já estourou. Eixa. 30 segundos. Eu vou deixar para vocês aqui, ó. Lucas, fala como é que as pessoas encontram os seus brinquedos, fala sua rede social, seu Instagram, o Instagram da empresa, da Valentina Brinquedos e o Adilson também, e a gente encerra o nosso programa aqui batendo palmas para vocês dois aqui. Ótimo. O nosso site é www.valentinabrinquedos.com.br. O Instagram da empresa é @valentina_brinquedos e o meu Instagram é @lucas.cardoso.silva. Isso que eu ia perguntar. Você é a tua empresa. Eu sou minha empresa. Lucas.cardoso.silva. Adilson Senna. Primo do Ayrton Senna. Senna Host com H. Né, host, né, senahost.com.br. Lá você já encontra tudo, já encontra telefone, redes sociais, já encontra tudo o que você faz ali. Exatamente, senahost.com.br. Quero agradecer a vocês dois pela presença aqui no Pod Café. Eu que agradeço. Quero agradecer você também, nosso público que ficou conosco até agora, né? Pod Café, todas as quartas, 20h15. Eu te vejo lá, um abração, Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau.